Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Ciência às 6, uma iniciativa do ROMO, Centro de Ciência Viva da Universidade de Coimbra, que é organizada por mim, Carlos Filhais, e com a colaboração do António Piedade, bioquímico, que desde há vários anos nos tem ajudado, digamos, nesta iniciativa, que praticamente desde que há a pandemia, se transformou numa iniciativa semanal, o que eu agradeço muito ao António Piedade, que proporcionou mais este contacto com um investigador da nossa universidade e que é vice-presidente do Centro de Neurociência e Biologia Celular da Universidade de Coimbra, que é o primeiro laboratório associado do país. E eu trago isto à colação porque nós queríamos dedicar esta palestra, torná-la mais especial por causa disso. É especial porque já tem, digamos, uma pessoa, um investigador da Universidade de Coimbra, conceituado investigador da Universidade de Coimbra, mas é também especial porque assinalaram-se nos passado domingo os 73 anos de Zé Maria Gago, e foi ministro da Ciência e Tecnologia, o primeiro-ministro da Ciência e Tecnologia, começando no ano 1995. Ainda estava o Paulo Oliveira no curso de Bioquímica. Estava a começar, suponho eu. Segundo ano. Exatamente, no segundo ano, do curso de Bioquímica. Ora bem, eu lembro-me, estive lá com o Dr. Pato Carvalho, o Dr. Catarina Rezende de Oliveira, que o ministro Zé Maria Gago veio a Coimbra. Acho que não passou muito tempo desde que existia o Ministério para fundar o CNC. Portanto, acho que é uma boa homenagem que nós prestamos ao Zé Maria Gago. O dia, enfim, o dia é o 16 de maio, mas comemoramos hoje. É também o dia dos cientistas nacionais. E, portanto, temos um cientista nacional que tem um percurso muito interessante. O Paulo Oliveira, depois do curso de Bioquímica em Coimbra, fez um pós-doc que esteve dividido entre o país e os Estados Unidos. E nos Estados Unidos esteve na Universidade de Minneapolis, portanto, mesmo no norte, perto do Canadá, num sítio chamado Duluth, que eu não conhecia, mas que ele já fez o favor de me explicar, que tem a ver com o explorador francês e aparentemente não, de certeza, aparentemente no sentido americano. Há comunicação para o Atlântico através de um sistema, digamos, de ligações hidrográficas. E lá começou a sua carreira internacional, que chega aos dias de hoje. Ele portanto, depois da licenciatura e do doutoramento aqui em Coimbra, o doutoramento foi em Coimbra também, suponho, Paulo, certo? Depois ele fez um longo percurso, chegando hoje a investigador principal no Centro de Neurociência e Biologia Celular e é diretor de um laboratório, de um grupo intitulado MitoXT, Toxicologia e Terapêutica Experimental e Mitocondrial. Do seu trabalho já existem mais de 200 de publicações revistas por pares. Ele próprio tem sido muito ativo na organização de conferências, na revisão de outros artigos e até, digamos, na presidência, devo assinalar isso porque não é algo que não é conhecido e que deve ser valorizado, o facto de presidir a uma Sociedade Europeia de Investigação Clínica que tem sede na Utrecht. E há pouco estamos a comentar que só lá não tem ido mais vezes porque a pandemia não deixa. Mas se não teríamos o Paulo Oliveira, digamos, a presidir uma organização internacional na Holanda, preside daqui que também há cá comunicações. Agradecendo muito a sua oferta de partilhar o seu saber connosco. Eu só digo que o título é muito bem conseguido, uma história de maus fígados. Eu devo dizer que estou cá também por causa do título. Não sei se tenho bons fígados, tenho maus fígados, mas estou aqui para saber. É um ótimo título. Prenda a atenção, chama-nos a todos. Ele é, portanto, como eu disse, especialista em mitocôndrias, metabolismo e doenças, digamos, associadas, e, portanto, o fígado é um dos órgãos, como todos sabem, muito importante, e o Paulo Oliveira vai nos contar mais sobre isso, sobre a importância de ter bons fígados. Obrigado, Paulo. Muito obrigado, professor, por esta fantástica introdução. Por ser que eu mando currículos muito resumidos, mas aparentemente há outras fontes de informação onde podem ir buscar coisas.
De qualquer maneira, tenho que agradecer a si e também ao António este convite, convite muito generoso para estar aqui. Este tipo de atividades são muito caras, também muito fruto do que nós fazemos no CNC em termos de comunicação de ciência. Portanto, é um grande prazer. Portanto, agora vou aqui compartilhar a tela, esperando que agora não partilhe nada do que não quero, que às vezes acontece. Pronto, portanto, mais uma vez agradecendo. Eu vou falar hoje numa história de maus fígados. E quando eu digo maus fígados, não são aquelas pessoas que têm muito mau feitio. São pessoas que têm mesmo maus fígados. E uma analogia que eu faço sempre, até para explicar um bocadinho uma história, o que eu vou contar mais à frente, é um bocado andota, é um bocado triste, mas também é um bocado, as pessoas percebem um bocadinho esta analogia. Aquelas pessoas nas festas de Natal, quando há aquele tio que tem uma grande barriga e que apanha sempre umas grandes bebedeiras nas festas e depois, pronto, estraga as festas. E porque é que ele tem a barriga grande? Não é? Porque bebe muito álcool. Portanto, isto a história começa aqui e agora já vamos perceber o que é que isto tem a ver com com esta história. Portanto, quem não tem tempo nenhum para estar aqui hoje, basta ver este slide e depois pode ir embora, que isto resume a apresentação toda. O que é a história de maus fígados? É maus hábitos alimentares e falta de exercício. Tá bem? E reparem que eu não estou aqui a juntar o consumo de álcool, que isto é outra história. Tá bem? O que eu vos vou contar daqui para a frente é o chamado fígado gordo, que aparece na ausência de consumo de álcool, que é o chamado fígado gordo não alcoólico. Se bem que em Portugal, há que dizê-lo, é um bocado complicado de saber o que é a ausência de álcool, não é? Porque vai o senhor em X, vai ao médico, e o médico diz assim, então, desculpa, o senhor bebe álcool? Bebe vinho com bebidas alcoólicas? Diz, não. É que o senhor tem o fígado gordo, se calhar é fígado gordo não alcoólico. Diz o senhor, não, olha, em cada refeição eu bebo assim uma garrafa. Portanto, não é muito. E depois vai-se perceber que o que é fígado gordo não alcoólico, na verdade, é fígado gordo alcoólico. Está bem? Mas o que eu vos vou explicar aqui é mais no contexto de fígado gordo não alcoólico, até para ajustar um bocadinho as pessoas que acham que, como não têm consumo de bebidas alcoólicas ou bebem muito pouquinho, acham que estão livres disto, mas de facto não estão. Portanto, porque é que eu vou começar com este slide? E já agora peço desculpa de alguns slides estarem em inglês. Porque é que estamos a focar no fígado? É que o fígado é talvez, quer dizer, todos os órgãos são, não é? Mas o fígado é muito interessante porque é a nossa fábrica, está bem? Não só remove, por exemplo, ou inativa metabolitos tóxicos de certos medicamentos, como pode armazenar vitaminas, minerais, também pode armazenar gordura para quando for preciso. Acaba por metabolizar ou quebrar ou queimar, se quiserem, nutrientes para produzir energia, produz proteínas, algumas proteínas que são precisas pelo corpo, ajuda também a remover agentes infecciosos como bactérias, produz substâncias que regulam a coagulação do sangue, por exemplo. Isto é muito importante para quem tem cirrose, por exemplo, tem associado a problemas de coagulação sanguínea. Produz também a bile, que é um composto que é necessário para digerir gordura e para que sejam absorvidas algumas das vitaminas. Portanto, o fígado é um órgão que interessa preservar, né? Aliás, como quase todos, não é? Mas o fígado tem uma série de funções que não convém, por isso, pô-lo, diria eu, mal disposto ou variado. E o que eu vou falar aqui é nada mais, nada menos que o chamado fígado gordo não alcoólico. Eu já fiz aqui a minha introdução, que fígado gordo não alcoólico em Portugal e noutros países, e não só em Portugal, noutros países, há ali uma fina linha que divide o que é o não alcoólico do alcoólico, que deixa para as pessoas têm a tendência a reportar com exatidão a quantidade de álcool que consomem. Portanto, vamos partir do princípio que este fígado gordo acontece em pessoas que têm um reduzidíssimo consumo de álcool, ou como eu, e aqui estou a dizer a verdade, que não consomem qualquer bebida alcoólica, está bem? Portanto, o que é isto? Nós temos que normalmente, no fígado saudável, há uma certa acumulação de gordura no fígado, e é normal, está bem? É normal. O que podemos ter é, em certas circunstâncias, eu vou mostrar a seguir quais são as circunstâncias, podemos ter um aumento da acumulação de gordura no fígado. E quando mais do que 5% do peso seco da célula do fígado é gordura, temos uma condição chamada esteatose. Isto tem um nome pomposo, esteatose, mas a esteatose em si não é nada que seja terrivelmente perigoso, se for controlado, se a pessoa depois controlar com dieta equilibrada, exercício. O problema não é esse.
O problema é quando cerca de 10 a 15% destas pessoas não faz nada para controlar esta condição, têm esteatose, e temos uma esteatohepatite. O que é a esteatohepatite? É quando associada a essa acumulação de gordura temos uma inflamação. E aqui já começa a ser um bocado perigoso, porque a inflamação do fígado já traz outras surpresas desagradáveis. Depois, cerca de 5% mais ou menos destas pessoas, isto pode escambar para cirrose. E falamos de pessoas que não bebem álcool e que têm uma cirrose. E alguns devem estar a pensar, este tipo deve ser, mas é doido. Mas não, é verdade. Portanto, pessoas que têm fígado gordo não alcoólico, não tratado, não controlado, uma pequena percentagem pode sofrer o que chamamos de uma cirrose. O que é uma cirrose? É que células do fígado, chamadas hepatócitos, são substituídos por fibroblastos, que são células que não têm a mesma função, criando o que chamamos de fibrose. Portanto, o fígado fica com fibrose. Isso é um perigo, porque não temos as células do fígado a fazer a sua função. Como se isto não fosse ainda suficiente, qual é que é o problema? É que numa pequena porcentagem destas pessoas vão sofrer de carcinomas, vão sofrer de tumores no fígado. Isto é uma chatice, porque a única terapia para isto é remover parte do fígado. Qual é que é o problema também disto? É que neste momento não há uma medicação que se saiba ser eficaz a prevenir a progressão desta patologia. E mais ainda, também não temos nenhum método analítico, e eu vou mostrar isto mais à frente, nenhuma análise que possamos dizer com certeza absoluta qual é o estadio da doença. Está bem? Mas à frente vamos ver isso. Alguns de vocês, eu não gosto, mas alguns de vocês podem gostar do chamado foie gras. O foie gras basicamente é alimentar os gansos à força com gordura. Portanto, o que faz é que os fígados dos gansos têm uma esteatose profunda. Ok? Portanto, basicamente é isto, ok? Que acontece nos humanos também. O que é que pode levar a acontecer isto? Pode levar a acontecer como eu já falei, um consumo excessivo de álcool. Portanto, consumo excessivo de álcool, aquela barriga de cerveja, não é? Como eu falei do tio que estraga sempre as festas de Natal, tem muito a ver com esta acumulação excessiva de gordura no fígado. Uma esteatose bastante acelerada que depois pode escambar, como podem ver aqui nesta imagenzinha aqui, num tumor a nível do próprio fígado, que, como eu disse, a única solução para isto é fazer um corte da zona afetada do fígado. O fígado é um órgão até porreiro, que em certas circunstâncias, ou de uma forma limitada, depende, pode até regenerar, não completamente, mas pode regenerar uma parte. É o único órgão que consegue fazer isto, mas não convém abusar da sorte. O que é que isto será importante? Isto é muito importante. E é muito importante porque, se nós vimos estes números aqui, no mundo inteiro, nós temos entre 6 a 35% da população que sofre disto. Porquê é que o número é tão disparo? Para já que os hábitos alimentares são diferentes, não é? E depois, como não há nenhum método que consiga, com certeza, avaliar o grau de esteatose, também há muitas pessoas que não são diagnosticadas. Está bem? Na Europa temos entre 20% e 26%, Portugal é cerca de 26%. Há fatores de risco para isto, a obesidade, como é lógico, não é? Excesso de gordura no tecido visceral, acaba por depois começar a ser acumulado no fígado em excesso, hipertensão, dislipidemia, diabetes tipo 2, são tudo fatores de risco que contribuem para que a pessoa tenha fígado gordo não alcoólico. Portanto, nem todos os obesos têm fígado gordo, a maior parte dos diabéticos têm fígado gordo, mas há também pessoas absolutamente magrinhas, que não é o meu caso, que têm também fígado gordo, alcoólico ou não alcoólico, depende um bocadinho da história. Qual é que é um dos problemas associados com isto, como eu falei? É que não há uma ferramenta diagnóstica absolutamente perfeita. Também podemos fazer um ultrassom, avaliar, por exemplo, a densidade do fígado, a rigidez do fígado, já nos dá alguma informação. Podemos fazer uma ressonância magnética nuclear, já estamos a falar de um método um bocadinho mais caro, nem sempre usado. O índice de fígado gordo, que é uma mistura entre o ultrassom e naquelas análises ao sangue que fazemos, por exemplo, a gama GT, por exemplo, quem bebe álcool, por exemplo, a gama GT costuma estar aumentada. Portanto, uma série de... Só que nenhum diz exatamente em que estadio da doença é que estamos. Portanto, isto faz com que é complicado. Qual é que é o único método que nós podemos usar, os clínicos podem usar para ver exatamente o estadio da doença? É uma biópsia hepática, que não é uma coisa simpática, porque implica ir buscar um bocadinho de fígado às pessoas. Eu, pessoalmente, não tenho grande vontade de fazer biópsias hepáticas de ano a ano para saber como é que está o meu fígado. Mas provavelmente a única ferramenta onde dá para perceber em que estadio é que está esta esteatose.
Qual é que é para mim um grande problema que nos dias que correm, principalmente em altura de Covid, neste ano e meio, em que as pessoas estiveram mais em casa, e principalmente as crianças não podiam ir ao parque infantil, não podiam sair de casa porque não sei o quê, não tinham escola, não tinham atividades esportivas. É porque uma grande percentagem, ou há um grande aumento de crianças até aos 12 anos que está a sofrer deste problema. E nós podemos ter até cerca de 10% das crianças até aos 12 anos a ter fígado gordo não alcoólico. Isto é um problema gravíssimo. É um problema gravíssimo porquê? Porque quer dizer que estas crianças, quando chegarem à idade adulta, vão ter um fígado gordo não alcoólico num estadio muito mais avançado. Não é? Isto como eu disse, neste tempo de pandemia, onde as crianças estiveram sem atividades, sem uma série de coisas, sem ir ao parque, etc., nós vamos estar a contribuir para uma pandemia que se calhar vai ser tão mais grave do que a Covid-19. E o que é que leva a isto? Leva, por exemplo, uma comida pouco saudável, não é? Ir a McDonald's todos os dias, ou comida muito rica em gordura, muito processada, mas sobretudo a pessoa tem sempre esta tendência, a gordura é que faz mal. A gordura não é o que faz mal. A gordura, quando acompanhada com açúcar. Por exemplo, é o excesso de açúcar que nós consumimos nas nossas dietas, quer através de bebidas como esta, quer através de tudo e mais alguma coisa. Quando vocês vão ao supermercado, veem aquela etiquetazinha e digam-me qual é que é o alimento que vocês compram no supermercado que não tem uma quantidade de açúcar bastante grande, não é? E há limites para a quantidade de açúcar que podemos ou que devemos consumir, principalmente as crianças por dia, que é cerca de 20 gramas, se não estou enganado, 20, 25, apesar de haver umas guidelines que dizem que é um bocadinho mais. Mas se forem somar tudo que as crianças comem, em termos de açúcar, eu garanto que vão passar muito esse valor. Portanto, o açúcar é um problema. Nós comemos açúcar em tudo. E qual é que é o problema do açúcar? O açúcar, cientificamente, é sacarose. E a sacarose é o quê? É formada por glicose e frutose. A glicose é queimada nas nossas células. É um combustível. Está bem? A frutose pode ser convertida também em glucose para ser queimada, mas quando não é queimada, principalmente nas células do fígado, é convertida em gordura. Portanto, qual é que é o problema? É que a frutose, que é aquele açúcar das frutas, já agora, portanto, aquelas pessoas que pensam, é um açúcar das frutas, é saudável. É saudável dentro de certas quantidades, não é? Quando estamos a falar de frutose em elevadas quantidades, provoca, por exemplo, fígado gordo, ok? Porquê? Porque como não é queimada no fígado, é convertida em gordura e acumula lá. Para além de provocar também outras alterações que eu vou passar a explicar. Portanto, aquelas pessoas podem pensar em usar, eu vou usar antes frutose nos bolos, em vez de usar sacarose, que é muito mais saudável, que é a frutose da fruta, é o açúcar da fruta, estão errados, ok? Porque a frutose, em excesso, é altamente nefasta. Também não faz nada bem aqueles adoçantes artificiais, ok? Mas isso é outro campeonato, não interessa agora. Mas isto é uma causa de fígado gordo. Isto é quantidade, isto é um mapa já antigo, não sei precisar qual é que é o ano disto, mas é assim uma coisa que tem há alguns anos, em que compara o produto interno bruto de vários países, por capita, com o consumo anual da chamada soda em inglês, que é aquelas bebidas tipo Coca-Cola, 7-Up, aquelas coisas todas. E, portanto, estão a ver quanto mais desenvolvido, entre aspas, é o país, em média, mais daquele tipo de bebidas se consome. E reparem aqui onde é que está os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um consumo deste tipo de bebidas absolutamente brutal. Por isso não espanta que a obesidade seja um problema gravíssimo nos Estados Unidos e que a percentagem de pessoas com fígado gordo não alcoólico, se bem que eles também puxam um bocadinho o acelerador em termos de cerveja, é muito elevado. Tá bem? E como eu estava a falar há bocado, se compararmos até um bocadinho os cubos de açúcar que há em várias coisas que nós podemos comer e consumir, etc., é bastante grande. Ao fim do dia, nós estamos a falar de uma quantidade brutal de açúcar que nós ingerimos. E associado a isto, qual é que é o problema? É os sofás, não é? E mais numa altura de pandemia, não é? Teletrabalho, fim do dia e ver e ver uma série na Netflix ou noutra coisa qualquer. Ou seja, exercício físico não há, ou porque temos medo, ou tínhamos medo de sair para a rua e fazer exercício físico, ou porque nos tornámos preguiçosos, que até é se calhar a causa mais premente. Portanto, falta de exercício físico, excessivo consumo de açúcar, mais do que até o excessivo consumo de gordura, leva-nos a este problema grave, que estamos cada vez mais a ter pessoas com fígado gordo não alcoólico. Isto é uma doença multifactorial, tá bem? E agora vem aquela parte científica pura e dura, que eu vou um bocado passar assim a correr, só quero deixar aqui umas mensagens mais gerais. É que, como eu falei, estes açúcares da dieta, a frutose e a glucose, que são
convertidos, quando não são queimados, daí a necessidade de fazer atividade física, são armazenados no fígado. Estas gorduras acumuladas no fígado podem gerar intermediários bastante tóxicos, que levam à inflamação, daí a história da esteatohepatite. Portanto, começam até a explotar um bocadinho as respostas imunes, a explotar a inflamação, cuja reparação depois pode levar a tal fibrose. Isto é um problema grave. Outro problema interessante, e muitos de nós nem pensamos nisto, é que no nosso intestino nós temos uma fauna bacteriana absolutamente notável, que nos regula muito a nossa vida, muito as nossas doenças, e sabemos que esta fauna bacteriana, o microbiota, que normalmente está em equilíbrio, se nós temos um consumo de frutose muito elevado, pode entrar na chamada disbiose, ou seja, um desequilíbrio, em que pode até inclusivamente alterar a permeabilidade do fígado e começarem a passar moléculas que são altamente pró-inflamatórias. Citocinas, lípidos, e estas moléculas vão não só interagir com o nosso tecido adiposo, como vão viajar até ao fígado e provoca inflamação. Inflamação no tecido adiposo, que é grave, que depois também lança, por sua vez, sinais de alerta pró-inflamatórios para o fígado. Portanto, nós temos aqui um estado, à medida que o tempo avança, nós temos um estado pró-inflamatório. E uma das grandes áreas de estudo é a interação entre o nosso intestino e o fígado. Como é que esta comunicação é feita através de vários metabolitos e como é que isto leva ao fígado gordo não alcoólico. Tá bem? Há metabolitos que são libertados pelas bactérias do nosso fígado, que até são anti-inflamatórias, mas há outras que são pró-inflamatórias e depende deste tipo de bactéria que a está a libertar. E cada um de nós, se calhar, tem os seus animaizinhos de estimação. Cada um de nós tem a sua coleção de bactérias no intestino que é diferente uns dos outros. Por isso é que se calhar alguns podem comer quilos de açúcar e ficam sempre magrinhos, e se calhar outros não. Para além das diferenças genéticas que nós precisamos ter, também há a diferença em termos do nosso microbiota. Portanto, convém cuidar do microbiota, estando o microbiota contente, nós também estamos contentes. Ok? Muito importante nesta história toda, que é isso que eu e o meu grupo trabalhamos no CNC, que são as nossas fábricas de energia, tá bem? Que são as mitocôndrias, que nos livros de texto aparecem com este formato aqui interessante, formato de amendoim. Portanto, são organelos, são pequenas estruturas que existem no interior das nossas células. E pode haver dezenas ou centenas por célula. A única célula no nosso corpo onde não há mitocôndrias nenhumas, zero, são os glóbulos vermelhos. Todo o resto das nossas células tem tudo mitocôndrias. E a função principal, que vamos ver a seguir, é a produção de energia. Há mais, mas esta é uma delas. Portanto, nós estamos aqui, vocês estão aqui a apanhar uma grande seca comigo, eu estou para aqui a falar e não me calo, porque temos mitocôndrias que estão a produzir energia em todos os nossos tecidos. Os livros de texto têm esta figura fantástica, que é uma membrana interna invaginada, uma membrana externa, um espaço interno chamado matriz, estas invaginações chamam-se cristas, pronto, e estes organelos existem nas nossas células e produzem energia, entre outras coisas. Nós agora, entretanto, o conhecimento científico avançou e nós sabemos agora que esta figura está errada, que o que eles chamavam invaginações, na prática são pequenos sacos que flutuam dentro da mitocôndria e que ocasionalmente se fundem com a membrana interna e despejam o seu conteúdo no espaço entre as duas membranas. Só para aqueles curiosos ou não, pensa-se que a mitocôndria tenha tem sido originária num evento simbiótico que ocorreu há 1,5 mil milhões de anos atrás, em que uma célula maior fermentativa fagocitou, isto é, engoliu, entre aspas, tipo aqueles jogos do Pac-Man, uma outra bactéria que respirava oxigênio e em vez de a destruir, que era como geralmente acabavam estas histórias, deixou-a viver lá dentro e essa pequena bactéria que respirava oxigênio ficou a ser as nossas mitocôndrias. E porquê que isto é importante? É que a nossa respiração, que nós chamamos de respiração, não é nos pulmões. A nossa respiração é nas células e é na mitocôndria. Porque é a mitocôndria que converte o oxigênio que nós respiramos em água. Isto é muito importante. A mitocôndria está a queimar oxigênio. E o oxigênio pode ser um veneno. Pode oxidar. Um prego oxidado, vocês puserem um prego, por exemplo, o ar com umidade, ele oxida. Se cortarem uma maçã, ali moléculas ficam oxidadas e a maçã fica castanha. Tá bem? Portanto, é bom termos estruturas da célula que consiga converter o oxigênio em algo mais seguro, que é a água. E se neste processo se gerar energia, muito melhor.
Está bem? Para vocês verem o que é uma mitocôndria a sério, entre aspas, e não um desenho, isto são mitocôndrias de coração de rato, portanto, estas formas aqui geométricas, isto são tudo mitocôndrias, portanto, coração de rato precisa de muita energia para bater, o rato e todos os animais, portanto, tem muita mitocôndria para produzir energia. Isto são em células que nós temos no laboratório, portanto, estas coisinhas todas aqui fantásticas, e agora vou pôr aqui uma pequena ampliação, portanto, esta redezinha que vocês estão a ver aqui, que é uma ampliação desta imagem, isto são células em cultura que são carregadas, entre aspas, com uma sonda fluorescente, que ao entrar na mitocôndria fica a fluorescer com fluorescência, neste caso verde ou vermelha. Tudo o que vocês estão a ver aqui, estes filamentos, este esparguete, isto são mitocôndrias. Está bem? E temos aqui uma outra imagem, e antes de eu passar a explicar porque é que isto realmente é importante, tudo o que vocês estão a ver aqui a vermelho, estas são imagens de microscopia de fluorescência, portanto isto são células, neste caso são células tumorais, onde temos o núcleo das células, onde tem o nosso ADN azul, e estas coisinhas todas vermelhas espalhadas por tudo quanto é sítio, isto são as mitocôndrias destas células. Portanto não parece tanto com aquele feijão que vocês viram ali atrás, está bem? Porque é que a mitocôndria é importante? Como eu já falei, energia. É na mitocôndria que se passa um fenómeno que chamamos fosforilação oxidativa, que é assim um termo pomposo, mas na prática é muito simples. Estamos a queimar os nossos nutrientes, tá bem? E estamos a associar a queima dos nutrientes à produção de energia, que neste caso é uma molécula chamada ATP, adenosina trifosfato. E é esta molécula, ATP, que tem 3 grupos fosfato, com fósforo, que quando é clivada, cortada, liberta energia. Portanto, nós estamos a sintetizar energia, sob a forma de ATP, que depois é usada para o metabolismo das células. Isto é um conjunto, não vou estar a entrar aqui em detalhes, é um conjunto de proteínas grandes, gigantescas, que existem na membrana interna da mitocôndria, ou na membrana das cristas, e que o que fazem basicamente são processos de transferência de eletrões, ou seja, cargas negativas, e de prótons, cargas positivas. E o que se passa basicamente é que em 3 destas proteínas, os prótons, chamado H+, que são expulsos, entre aspas, para fora da mitocôndria, para o espaço entre as duas membranas, ou para fora das cristas, isto forma um gradiente, tá bem? Que é basicamente o que faz uma barragem. Portanto, faz um gradiente, um reservatório, neste caso não é de água, é de prótons, e este reservatório de prótons é usado por uma outra estrutura, uma outra proteína muito grande, que se chama ATP sintase, e é através da passagem dos prótons por um canalzinho que esta parte da enzima aqui vai rodando, como se fosse um helicóptero, roda mesmo, e por cada roda, entre aspas, forma-se ATP, a tal molécula energética, que é basicamente o que se passa numa barragem. Portanto, aqui as turbinas, basicamente, são as nossas ATP sintases que produzem energia através de um gradiente, que não é de água, mas neste caso é de partículas positivas. Portanto, se nós pensarmos até muito bem, a mitocôndria comporta-se como um circuito elétrico. Para aquele pessoal da física, lá está, da eletricidade, isto é um circuito elétrico, não é? Em que a nossa cadeia respiratória, que é como isto se chama, cadeia respiratória mitocondrial, em que passam aqui os tais eletrões para serem entregues ao oxigênio aqui e convertido em água, passam a ser as nossas baterias, por assim dizer, que produzem uma corrente. E esta corrente é usada por um motor, que é a ATP sintase para produzir ATP, e também é perdida um pouco através da membrana. Ok? Isto porquê? Porque as nossas membranas, as membranas da mitocôndria, que estas coisinhas estão aqui, ao contrário do que a imagem poderá parecer, não são coisas estáticas. São coisas dinâmicas. Portanto, os tais prótons, em vez de fluírem por aqui, podem até passar no meio destas estruturas. E aqueles que percebem de eletricidade, vem aqui este símbolo que é uma resistência. E aqueles que percebem de eletricidade sabem que quando passamos uma corrente por uma resistência, temos a produção de calor. E é o que se passa na mitocôndria. A mitocôndria gera calor. Aliás, há um célebre artigo científico, que ainda está um bocadinho a ser debatido, que diz que quando a mitocôndria está a trabalhar a sua máxima capacidade, a temperatura no interior pode chegar aos 50 graus. Eu duvido sinceramente deste valor, por muitas razões que agora não interessa, mas o que é certo é que muito do nosso calor corporal é conseguido através de produção de calor a nível da mitocôndria. O que é que isto também quer dizer? Quer dizer que em muitas doenças pode haver um defeito nas nossas pilhas, isto é, a cadeia respiratória pode não estar a conseguir funcionar em condições, ou podemos ter a nossa membrana rota. E outra membrana rota é como se tivéssemos um buraco na nossa barragem. Portanto, o reservatório de água vai diminuir, portanto, a diferença entre um sítio e outro vai ser quase nula, portanto, não há produção de energia, não há produção de ATP. Isto leva a muita doença. Este esquema é o quê? Este esquema é para mostrar que as nossas mitocôndrias também queimam gordura, também queimam ácidos gordos.
Portanto, nossos mitocôndrias têm essa capacidade de queimar gordura. Outro papel importante da mitocôndria é a morte celular. Portanto, a mitocôndria é um sinaleiro de morte celular. Nossas células vivem e morrem, não é? Como vocês poderão pensar, e há mecanismos de defesa nas células que dizem que a célula deverá morrer se tiver um defeito. Imaginem, uma célula que está prestes a tornar tumoral pode desencadear uma série de processos em que vai acabar por morrer para impedir que o tumor se espalhe. Claro que em muitos tumores isso falha, por isso é que os temos, não é? E a mitocôndria o que faz é basicamente um sinaleiro que integra sinais de morte de vários sítios na célula e que depois envia sinais para o núcleo, onde está o ADN, a dizer: meus amigos, é a altura de fecharmos a loja, é a altura de nos matarmos. E este tipo de morte celular tem um nome pomposo de apoptose. Okay? Há outras formas de morte celular também, com outros nomes mais ou menos complicados. Claro que aquele tipo de morte celular, que é o pessoal que está a jogar futebol e leva uma grande biqueirada do colega do lado, fica com um hematoma brutal, fica negra, etc. Temos ali zonas que morrem, não de forma tão programada como a apoptose, mas que morrem por necrose, por exemplo, dos tecidos. Também são várias formas de morrer, mas a morte celular programada ou apoptose é aqui que a mitocôndria tem um papel muito importante. Eu já vos falei também na história da oxidação. Portanto, nós respiramos o oxigênio, convertemos em água na mitocôndria, mas há uma pequena parte desse oxigênio, uma muito pequena parte, que na mitocôndria e noutros sítios da célula é convertido em algo que nós chamamos espécies reativas de oxigênio. Que é aquilo que nós não queremos ter numa quantidade decente, normal, fisiológica, não queremos ter em grandes quantidades. Porque se temos em grandes quantidades é como a história da maçã. As células vão começar a oxidar e podem mesmo morrer. Ok? Portanto, há uma pequena percentagem destas espécies reativas de oxigênio, ou seja, o oxigênio, em vez de ser convertido em água, é convertido em espécies que até são mais reativas, ok? Em inglês chama-se Reactive Oxygen Species, espécies reativas de oxigênio. Aí vocês veem nas farmácias, nos suplementos, os antioxidantes, né, nos frutos, etc. E os antioxidantes, o que é que são? São moléculas ou proteínas ou estruturas que conseguem combater essas espécies reativas de oxigênio. E nós temos no nosso interior das nossas células proteínas e moléculas antioxidantes. O problema é quando a produção dos oxidantes ultrapassa o que existe em termos de antioxidantes. Isto quer dizer o quê também? Que na nossa dieta, em antídoto ao que eu vos mostrei há bocado, deve ser uma dieta equilibrada, deve ser uma dieta que deve ter, por exemplo, frutos vermelhos, legumes, todo tipo de frutas, porque estas moléculas contêm, entre outras coisas, polifenóis e outras moléculas antioxidantes. São moléculas que, por excelência, regulam a nossa produção de espécies oxidantes. E todos nós sabemos que, infelizmente, nós não temos uma dieta equilibrada ao ponto de conseguir consumir frutos vermelhos, maçã, feijão, tudo alimentos que contêm uma quantidade grande de antioxidantes. E depois há a tendência em algumas pessoas de ir à farmácia e comprar aqueles frasquinhos que têm os antioxidantes, porque acham que ao tomar estão a fazer bem. Não faz parte deste filme, pois pode ser outro filme se os senhores que me convidaram não se cansarem de mim e um dia me convidarem para outras coisas, mas aqueles suplementos que se compram na farmácia basicamente servem para servem para fazer a farmácia ganhar dinheiro, assim também como as empresas que os fazem, mas isso é outro filme. As expectativas de oxigênio, como eu já falei, nós temos que as manter baixinhas. Porquê? Porque baixinhas ajudam as nossas células a lidar com stress. Quando aumentam, é que podem levar então à morte celular. Isto é muito importante na história do fígado gordo não alcoólico. É aí que eu queria chegar. Porque quando estamos numa fase já mais avançada, ou esteatohepatite, por exemplo, ou até cirrose, nossas células do fígado produzem quantidades brutais de espécies reativas de oxigênio que levam à morte dos chamados hepatócitos e à sua substituição e ativação por fibroblastos e fibrose. Tá bem? Portanto, isto é algo que se passa no fígado gordo não alcoólico. Como é que nós podemos estudar isto? Por exemplo, nós podemos estudar isto usando modelos animais, investigação em animais de laboratório, e há vários tipos, não é? Modelos genéticos, que têm um defeito em algumas proteínas que têm muito a ver com o próprio metabolismo dos lípidos, portanto levam a maior comoção do fígado, e há aqueles modelos que para mim são os favoritos, porque são os mais parecidos com o que se passa no humano, que é modelos de dieta. Portanto, nós damos ao ratinho, por exemplo, uma dieta que tem uma quantidade maior de gordura e alimentamos o ratinho com água com açúcar. Claro que o ratinho, água com açúcar, para ele aquilo é maravilhoso, não é? É como os humanos. Fica viciado naquilo, passado 10, 15, 20 semanas, nós temos um ratinho pai com o dobro do tamanho do ratinho que, desgraçado, só bebeu água simples e comeu uma dieta absolutamente normal.
está bem? Portanto, isso é um modelo de dieta, elevado açúcar e elevada gordura, é um modelo de dieta que nós usamos no laboratório, um bocado para estudarem este tipo de reações do que se passa. E podemos estudar, agora não vou estar aqui a entrar em detalhe, mas muitos aspectos destes que estão relacionados com como é que é a interação entre o tecido adiposo e o fígado, o que é que leva ao aumento da produção de espécies tipos de oxigênio, qual é que é o papel do sistema imunitário, qual é que é o papel da inflamação. Portanto, é uma série de coisas que nós podemos avaliar, e foi assim que, por exemplo, vários grupos demonstraram que havia uma disfunção na mitocôndria à medida que o fígado gordo progride. E nós usamos muito no CNC, usamos muito banda desenhada para mostrar um bocadinho o que nós fazemos, e eu acho que esta banda desenhada, estas ilustrações feitas pelo Rui Tavares, acham extraordinárias, porque mostram como é que nós temos um fígado saudável e como é que chegamos a um fígado cirrótico. E pelo caminho, o que acontece à mitocôndria. E nós estamos a ver aqui estes corpúsculos brancos, que é a acumulação de gordura. Ou seja, vem aqui que chegam aqui a uma altura, começa a gordura a ocupar a maior parte da célula do fígado, havendo aqui alguns espaços onde começa a haver fibrose. E vocês veem aqui uma linha que diz função mitocondrial, que depois tem um pico e depois cai drasticamente, e em vez de termos mitocôndrias saudáveis, temos estas coisas absolutamente em mau estado, incapazes de produzir energia. O que é este pico? É quando nós começamos a ter esteatose hepática, as nossas mitocôndrias ficam todas contentes. Porquê? Porque têm agora uma fonte de energia. Conseguem queimar gordura. Portanto, quanto mais gordura têm, mais energia queimam. Só qual é que é o problema, que é o que nós estamos a estudar? Alguma coisa se passa aqui a meio do caminho. Portanto, primeiro temos, com o aumento da gordura, ou até temos uma proliferação, temos mais mitocôndrias por célula hepática para queimar a gordura, mas depois há aqui qualquer coisa que se passa aqui, que nós ainda estamos a estudar, que depois leva a que a quantidade de mitocôndria, apesar de serem maior do que antes, são mitocôndrias defeituosas. Não produzem ATP, muitas delas estão já mais oxidadas e, portanto, não estão funcionais. Isto é perigoso para o fígado, porque podem até explotar a morte celular. Está bem? Portanto, este progresso todo, desde uma esteatose até benigna, até uma cirrose, isto tudo, pelo caminho, temos esta disfunção das nossas mitocôndrias. Portanto, temos este deus grego, o Janus, de dupla face, que temos mitocôndrias que, se por um lado queimam a gordura e até são boas, porque nos queimam a gordura e impedem que ela se acumule, ou uma coisa lhes acontece que elas, em vez de queimarem gordura, agora estão a produzir espécies reativas de oxigênio e não estão a produzir energia. Isso leva a que haja até morte solar. Portanto, a nossa grande dúvida agora, a nível de investigador, dos investigadores, é o que é isto segundo insulto? O que é que acontece aqui que faz com que as coisas falhem? É muita coisa que pode estar a acontecer. Inflamação, não é? Como já vos disse, muitos daqueles derivados hepáticos podem causar inflamação. Uma limpeza deficiente, por exemplo, em vez de mitocôndrias defeituosas, geralmente são removidas como se fosse um aspirador, são limpas pela célula por um processo chamado mitofagia. Pode haver medicamentos, há medicamentos que nós consumimos, por exemplo, anti-inflamatórios, que nós achamos que podemos tomar aos quilos, não fazem mal nenhum, né? Muitas vezes as pessoas estão preocupadas com os efeitos secundários da vacina do Covid, mas não se lembram que, se tomarem ibuprofeno durante 3 ou 4 meses seguidos, podem ter uma falha hepática muito grave, por exemplo. Outros eventos oxidativos secundários, o próprio envelhecimento, não é? Desde que estamos mais velhos, infelizmente, as nossas mitocôndrias, a nível geral, vão perdendo a sua capacidade também. Depois temos uma série de alterações no nosso ADN. As nossas mitocôndrias, eu não falei nisso, mas também contém ADN, ok? Isso é o único organelo, para além do núcleo, que contém ADN. Portanto, alterações, quer a nível do ADN nuclear, quer do ADN da mitocôndria, também podem levar a isto. E, como eu já falei, até alterações a nível do microbiota. Aliás, conforme vamos envelhecendo, aparentemente o nosso microbiota vai também mudando. Também posso explicar um bocadinho porque é que vamos ficando mais suscetíveis a uma série de patologias. Portanto, é isto que nós queremos saber, é como é que ganhamos maus fígados, não é? Porque é que nos leva a ter maus fígados, e o que é que podemos fazer para tratar isto, ou pelo menos para reverter, que é esta última parte. E como eu vos falei, não há de facto nenhuma terapia aceita para isto. Há imensos estudos clínicos a serem desenvolvidos, mas não há ainda aquela forma que a gente diga, isto é que vai resolver, isto é que vai salvar o mundo. Podemos tomar uma série de medicamentos que não atuam no fígado gordo em si, mas atuam em outras condições que podem contribuir para, por exemplo, agentes que possam diminuírem
a circulação de lípido no sangue, agentes que consigam normalizar a resistência à insulina, que são usados para diabetes, por exemplo, agentes que possam reduzir a nossa obesidade visceral. Portanto, não estamos a atuar diretamente no fígado, estamos a atuar indiretamente noutras coisas. A regular, por exemplo, o nosso microbiota intestinal. A nível de fígado é que a coisa é mais complicada. Vitaminas, por exemplo, não há nenhum estudo clínico que mostre que é absolutamente que funcionam muito bem. Há alguns produtos naturais que têm algum efeito benéfico, mas, como tudo na vida, a linha que divide um efeito benéfico de uma toxicidade é muito fina, não é? Portanto, nós estamos basicamente a tentar estudar como é que podemos, através de novos fármacos, como é que podemos regular o funcionamento da mitocôndria ou de outros organelos celulares, de modo a impedir esta progressão no fígado, do fígado gordo, neste caso não alcoólico, mas também acaba por servir um bocadinho para o fígado gordo alcoólico. E uma das coisas que nós fazemos para impedir os fígados maus é usar estratégias de entrega de moléculas ativas à mitocôndria diretamente, ok? Isto é algo que está a ser cada vez mais usado e focado agora na investigação científica. É a medicina mitocondrial, que é entregar um fármaco ativo diretamente à mitocôndria. Portanto, já não estamos a falar em tomar uma coisa pela boca que depois se espalha por tudo quanto é sítio e tem o seu efeito não específico. Aqui estamos a falar em fazer uma terapia que vai ser acumulada na mitocôndria e de resolver aquela disfunção que nós vemos no mau fígado, ok? Portanto, isto é algo que nós estamos a investigar, há uma série de estratégias para entregar fármacos ativos à mitocôndria. Nós o que fazemos é utilizar um carregador, isto é um trabalho feito em colaboração com a professora Fernanda Boas da Universidade do Porto. Eu costumo chamar na brincadeira o carregador de piano. Na prática é uma molécula que tem uma carga positiva e como as mitocôndrias quando estão a trabalhar o interior é carregado negativamente, nós sabemos que isto ao entrar na célula vai ser conduzido, vai ser acumulado dentro da mitocôndria. Portanto, nós temos uma série já de moléculas que estamos a desenvolver com vista a tratamento de várias patologias e uma delas, já temos estudos animais feitos, tem a ver com o fígado gordo não alcoólico, tentar reverter um bocadinho esta história de maus fígados. Mas que outras estratégias podemos nós usar? Exercício. Exercício é se calhar aquela panaceia geral para tudo. E agora na história do Covid-19 nós vimos isso, não é? Porque pessoas muito ativas, claro que há exceções, mas pessoas muito ativas fisicamente, e há vários artigos que mostram isso, tiveram menos casos graves de Covid-19 do que pessoas sedentárias e obesas, etc. Portanto, o exercício físico, é muito útil para queimar a gordura do fígado e para impedir um bocadinho esta progressão. Como é que nós fazemos isto no laboratório? Nós vamos os nossos ratinhos a fazer exercício. Claro que, obviamente, eles não vão para uma passeira rolante, como está aqui este exemplo, pelo menos uma passeira rolante deste género, mas tem uma rodazinha, que os animais, como sabem, os ratinhos adoram correr em rodas livres, não é? Portanto, nós temos um gato gordinho a correr na roda livre. Ele, passado umas semanas, está muito mais magro, não é? Como nós fazemos. Mas usamos estas passeiras rolantes, em que os ratinhos vão para aqui e estão às vezes 90 minutos ali a correr alegremente, não é? Como se fosse num ginásio, só falta ter o personal trainer à frente deles, mas eles estão ali a correr e vão queimando então muita desta gordura que têm e regulando até os seus processos inflamatórios, de modo a não chegar ao fígado mau. Portanto, o que eu queria alertar aqui é que não há estratégias farmacológicas ainda. Nós, investigadores no geral, no mundo inteiro, estamos já a tentar descobrir uma bala mágica que possa ajudar nisto. Não há. A bala, me chamar mágica para muita coisa, é exercício físico regular, tá bem? E que de facto levam a um estado metabólico a nível geral. Não é só, nós pensamos que o exercício só faz bem aos músculos, mas não é verdade. Faz bem a todo o nosso corpo, a todas as nossas células, porque os próprios músculos libertam moléculas que comunicam com os outros tecidos. Nós vimos isso, por exemplo, no estudo animal, feito com a Universidade do Porto, onde vimos que o exercício físico reduzia muito a acumulação de gordura. Estão a ver aqui, isto aqui é a gordura. O exercício físico, basicamente, limpou um bocadinho a acumulação de gordura que existia no fígado dos animais, desses animais mais gordos. Curiosamente, a atividade física regula também o nosso microbiota, o que é muito importante, como eu já falei, está bem? Função cardiovascular, portanto, toda uma série tem um efeito geral, que não só vão atuar a nível do fígado gordo em si, mas a nível de outros tecidos que podem ajudar a ter este estado de proteção geral. Portanto, façam exercício, nem que seja uma caminhada todos os dias,
20 minutos, meia hora, 40, 50, 60, aumentem todos os dias. Não é preciso correr em maratona, mas fazer um bocado de exercício é muito útil. A dieta também, isto é uma dieta saudável. Não há, para além de exercício, muitos clínicos aconselham mudar a dieta, que é mais fácil dizer do que fazer, não é? Porque as pessoas têm uma certa dieta que se habituaram, não é? Um hambúrguer do McDonald's é muito melhor do que estar a comer cogumelos, não é? Vamos lá ser honestos. Mas é preciso um bocado de força de vontade para mudar para alimentos mais saudáveis, que possam inclusivamente ajudar nesta questão. E que está aqui um esquema muito em que de um lado temos alimentos saudáveis e do outro lado temos coisas que nem sempre são nada saudáveis. Temos aqui a pizza e outras coisas do género que contribuem então para isto. Para terminar, que eu já passei um bocadinho da minha hora, mas queria falar-vos um bocadinho muito rapidamente de um dos 2 projetos europeus, que neste caso eu estou a liderar, mas são liderados pelo CNC, e que chama-se Foie Gras, eu ter falado no Foie Gras lá atrás. E este é um dos 2 que nós lideramos, e este é um projeto europeu, no total foi cerca de €500 mil, e que tem muito a ver com a descoberta de inovação no âmbito do fígado gordo não alcoólico. Isto é, estratégias para tratar, estratégias para diagnosticar. Okay? Isto é um consórcio europeu de muitas instituições, tem várias instituições aqui em Portugal, a Universidade do Porto, a Universidade de Lisboa, a Ação Protetora dos Diabéticos de Portugal em Lisboa, mas tem em Espanha, na Polónia, em Itália, na República Checa, na Inglaterra, tem empresas também que estão envolvidas disso. Portanto, a estratégia, isto é o esquema geral do projeto, é, primeiro, perceber porque é que o fígado gordo não alcoólico, porque é que a história dos fígados maus vai progredindo, como é que conseguimos diagnosticar de forma precoce e eficaz, como é que podemos desenhar terapias que sejam eficazes e como é que podemos também comunicar, mas basicamente o que está a ser feito aqui, comunicar com as pessoas e alertar para esta problemática do fígado gordo não alcoólico, de modo a tentar desenhar que as pessoas percebam que hábitos alimentares têm que ser saudáveis e exercício físico. Neste âmbito, obviamente, no período pré-pandemia, havia muita viagem, havia muito encontro de consórcio, havia muita discussão sobre estratégias. Foi tirado na Alemanha num dos nossos encontros, e foram sempre encontros muito vivos, com muita discussão sobre estratégias científicas. E fizemos também uma série de atividades, quer a nível, até pela minha ligação também à ginástica, não casei ginasta, mas as minhas filhas são, que eu com esta barriga certamente não sou. Há muitas atividades de ginástica, incluindo a Taça de Portugal. Também tivemos aqui uma atividade no campeonato na Taça do Mundo de Trampolins há já alguns anos. Fomos a lares, agora não podemos ir, não é? Mas fomos a lares fazer jogos com os mais idosos para explicar, ver se eles sabiam o que era o fígado gordo, se não sabiam. Crianças também. Tivemos presentes nos Jogos Europeus Universitários, que aconteceu em 2018. Aqui está aqui a Rosa Mota, não dá para perceber, mas está aqui a Rosa Mota comigo e com uma colega, onde tínhamos um jogo que ensinava às pessoas hábitos alimentares, onde tivemos não só os ginastas, tivemos 4.000 ginastas, como árbitros, até pessoas que iam só ver os diferentes exercícios, os desportos, aprender um bocadinho esta história do que é o fígado gordo não alcoólico e como é que podemos evitar. Portanto, até porque estas ilustrações todas que eu estou aqui a mostrar foram feitas no âmbito destas atividades, servindo de base uma banda desenhada também, e explica basicamente esta história de fígados, de maus fígados. Eu já agora, desculpem lá desaparecer do ecrã um bocadinho, eu quero-vos fazer um bocado de publicidade. Temos aqui, se calhar não consigo mostrar, por causa do meu fundo, mas há um livro na imprensa da Universidade de Coimbra, que se chama Um Fígado, eu vou ler em inglês, que eu não me lembro do nome em português, peço desculpa, é Healthy Liver Will Always Deliver, que é um livrinho cujo conceito e história é de uma das investigadoras num destes projetos europeus. E é uma banda desenhada muito interessante. Se vocês forem ao site da imprensa da Universidade de Coimbra, não só tem lá uma banda desenhada que podem retirar à borla sobre mitocôndrias, uma banda desenhada de 40 tal páginas em português, que eu fui uma das pessoas que esteve por trás dela, claro que não foi eu que fiz os desenhos, né? Senão aquilo era um bocado terrível. E também temos temos esta banda desenhada sobre fígado gordo, portanto eu convido-os a lá ir ver, tem várias línguas, podem ver e podem ler, podem tirar o PDF à vontade, e vêm muitos destes desenhos lá, e eu aconselho-vos então a fazerem isso de forma absolutamente graciosa. Isto é publicado então a um dos nossos projetos, isto é parte do grupo, né,
a vida cientista é altamente móvel, portanto há aqui pessoas que já não estão no grupo, há outras que ainda estão. Isto é o nosso financiamento e, portanto, eu agora agradeço muito a vossa atenção. Peço desculpa porque acho que demorei pelo menos 5 minutos a mais do que devia, e se alguém tiver alguma pergunta, esteja à vontade. Ou então pode também mandar um e-mail se tiver vergonha. Muito obrigado, nós todos, acho que eu estou a falar em nome de todos, pelo esclarecimento sobre os maus fígados. Nós ficamos todos muito mais alertados para o problema. O convite está feito. Portanto, quem quiser colocar alguma questão ou fazer algum comentário, seja diretamente ligando o microfone, seja escrevendo no bate-papo, se faz favor, é agora a altura. Até porque eu ganho a pergunta, portanto, quanto mais perguntas fizerem, mais o meu cachê é maior. Exatamente. Eu posso colocar... Ai, não sei se está alguém a querer falar. Pode, vá, quem fala. Pronto, primeiro, Ana Urbano. É uma pergunta relativamente simples. Paulo, referiste que um dos problemas da acumulação das gorduras é que isso iria levar a uma produção de quantidades elevadas de espécies reativas de oxigênio. Isso levaria à morte de hepatócitos e à sua substituição por fibroblastos e, portanto, o processo de fibrose. A minha pergunta é se os fibroblastos são intrinsecamente mais resistentes às espécies reativas de oxigênio do que os hepatócitos. Pois é uma excelente pergunta. Isso eu não creio que tenha havido um estudo a esse nível. Eu diria que é possível que sim, daí a própria substituição. Outra razão é que muitos das espécies reativas de oxigênio são intrínsecas nos hepatócitos, portanto, ou são produzidas ou pela mitocôndria, ou seja, eu não estive a explicar isso porque já era outro campeonato, mas pelos peroxisomas, okay, que é outro organelo que lá existe. Portanto, morrendo aquele hepatócito, portanto, pelo menos é menos uma fonte, e os fibroblastos não acumulando gordura, têm menos uma fonte de derivados de gordura reativos. Portanto, isso pode ser uma explicação. A nível das defesas antioxidantes, é perfeitamente natural que sejam um bocadinho mais resistentes e que se permita, por exemplo, a sua proliferação. Aliás, uma coisa pode levar a outra, né? Um pequeno aumento de espécies reativas de oxigênio a um tipo de células leva então até uma maior proliferação e até a ativação destas células. Até é possível que o que mata umas células leve à ativação e à proliferação de outras. Paulo, muito obrigado pela tua apresentação. Eu vou ser muito rápido porque tenho aqui este feedback, este som horrível, que é que eu espero que não seja o princípio de fígado gordo, nem de maus fígados. Mas tenho uma pergunta que espero que não seja muito disparatada. As mitocôndrias comportam-se de forma diferente, célula para célula, tecido para tecido. Ou seja, uma mitocôndria no hepatócito tem um comportamento, entre aspas, diferente da mitocôndria do fibroblasto que vai substituir o hepatócito? Tem. Isso é perfeitamente visível se nós compararmos, por exemplo, a função ou a respiração, né, o consumo de oxigênio de mitocôndrias, imaginem, de cérebro, com de fígado, com o coração. Portanto, a composição mitocondrial, ou seja, uma mitocôndria é composta de quê? Lípido, gordura, não é? Que é as membranas, que são lípidos, são gordura, proteínas, ácidos nucleicos, ADN, etc. Portanto, a composição de cada um desses componentes varia de tecido para tecido. Portanto, onde é que nós encontramos mitocôndrias muito mais ativas? No coração, por exemplo. Portanto, as próprias defesas antioxidantes, até mitocondriais, são diferentes de acordo com o tipo de tecido. O número de cópias do ADN mitocondrial é diferente, ok? De coração para fígado para timo, para rim, para o que é que seja. Portanto, nós vamos ter, até no próprio coração, só para dar um exemplo, no próprio coração, que é um órgão único, nós temos duas populações de mitocôndrias diferentes. Umas estão mais à superfície, mais perto da membrana, mais perto da parede do coração, vamos chamar assim, ou mais perto da membrana das células do coração, e umas estão mais metidas, entre aspas, nas fibras musculares. Portanto, se mesmo num órgão temos dois tipos de mitocôndrias com atividades diferentes, comparando com tecidos, é exatamente o que se passa. Nós temos, de facto, isso vê-se muito bem se nós fizermos uma experiência muito simples, que é isolar mitocôndrias de fígado, de coração e de cérebro,
e medindo a sua respiração, nós vamos ver diferenças absolutamente notáveis entre os três, por exemplo. Ou da resistência, já agora, ou da resistência a oxidantes também. Então, há todas as variedades de mitocôndrias que formam o tecido. Todo o tipo de trabalho diferente. Ora bem, mais alguma questão? Referiste en passant a questão do ADN mitocondrial, porque suponho que ele não é preciso para a história. Mas a minha pergunta é, falaste da história evolutiva, que a certa altura aparece as mitocôndrias, e até dá aí uma hipótese, tem a ver com uma bactéria, etc. Agora a questão é, a origem do DNA, do ADN mitocondrial é essa? Sim, aliás, o ADN mitocondrial é circular, enquanto que o nosso ADN nuclear, nos nossos cromossomas, é linear, não é? Apesar de estar enrolado, é linear. O ADN mitocondrial é circular, que é idêntico ao que encontramos nas bactérias. Portanto, é uma recordação, basicamente, do que se passou há 1,5 mil milhões de anos atrás. É abona a teoria da origem da bactéria. Exatamente. E como é que explicamos que só passa na linha feminina, só passa nas mulheres? Pois, isso é uma das grandes... Eu não diria mistérios, mas é um dos grandes temas que são focados. Aparentemente, quando se dá a fecundação, as mitocôndrias do pai são degradados através da mitofagia. Aparentemente, isso pode ser, porque se isso acontece pela evolução, é porque há um benefício, não é? Caso contrário, não acontecia. O que se pensa é que é para ter uma linha mitocondrial mais pura, isto é, vir só de um progenitor e não vir do outro. O que é que vem da mãe e não vem do pai? Não sabemos muito bem. Mas não quer dizer, atenção, não quer dizer que 100% das nossas mitocôndrias, que também não existe, mas 100% das nossas mitocôndrias venham da mãe. No mundo, há de haver 0,1% das pessoas que têm mitocôndrias do pai e da mãe, porque há uma coisa que correu mal naquele processo de limpeza das mitocôndrias paternas. Mas o que é normal é que, de facto, todas as mitocôndrias que nós temos, e daí aqueles estudos todos das migrações, não é, das populações onde é que elas vieram, etc., são feitas na linha materna. Aí aquela história da Eva mitocondrial, não é? Eva que em África deu origem ao ser humano, podemos dizer assim. Conseguimos tentar, até através de algoritmos, avaliarem a taxa a qual nós sofremos alterações no nosso ADN mitocondrial e porque é que o nosso ADN mitocondrial, na sequência do ADN mitocondrial, é diferente, por exemplo, dos europeus para os asiáticos, dos asiáticos para os africanos, etc. E o qual é que é, já agora, lá está, isto também é outro filme, qual é que é o impacto que isto tem em algumas doenças, não é? Pois, é muito interessante o ADN mitocondrial, porque nos permite fazer essa tentativa de encontrar as raízes, digamos, da espécie. Exatamente. Álvaro Ferreira quer falar, pode. Boa tarde a todos e muito obrigado pela sua apresentação, que eu gostei imenso. Eu queria colocar uma questão. A administração de oxigênio, nomeadamente em sistemas de apoio respiratório, pode gerar situações de stress oxidativo? Não está, não é um tipo de literatura que eu costumo ver, mas não está reportado, se for por breves períodos e debaixo de uma tensão normal, não é nosso normal, um bocadinho acima, mas não acima de uma patológica, que cause stress oxidativo, mas é agora, por tempos prolongados, eu iria apostar que pode provocar stress oxidativo, sim. Uhum. Obrigado. Já agora, se calhar aquilo que o Álvaro... Olá, Álvaro, como estás? Bem disposto? Olá, António. Poderia também estar a referir-se é da atmosfera artificial, da Estação Espacial Internacional das condições de oxigenação ligeiramente diferentes que os astronautas... Sim, mas não são, mas atenção, não são ligeiramente diferentes, mas não é oxigênio puro. Pois não. Isso é aqui uma diferença. Aliás, os americanos tentaram oxigênio puro no princípio da exploração espacial na Apollo 1 e aquilo correu muito mal com aquele célebre incêndio naqueles testes que é perigoso. Daí depois terem mudado para uma atmosfera que é mais ou menos parecida com a nossa, se for um bocadinho mais rica, mas não é por aí. O perigo dos astronautas estarem na estação espacial não é por causa do oxigênio, é certamente por causa de outras coisas a que estão expostos. Muito bem. Alguma outra questão ou comentário?
Não, eu tinha aqui só um outro aspecto que, para completar aquilo que o Paulo estava a dizer, e que o Carlos Filhais também estava a comentar, relativamente à importância do DNA mitocondrial. Ele interage, comunica, entre aspas, com o DNA genómico. Exatamente. E a maior parte das proteínas da mitocôndria estão codificadas no DNA mitocondrial. Ou seja, ele não é ao contrário, é ao contrário. A maior parte das proteínas mitocondriais estão codificadas no ADN nuclear. Ok. Portanto, há aqui uma simbiose enorme. Exato. Aliás, o que se pensa é que, no princípio desta história toda, desta relação simbiótica, os genes mitocondriais, né, que na altura era uma bactéria, migraram para o núcleo até para estarem mais... Agora, porque é que a evolução fez isto? Provavelmente era para estarem mais bem protegidos. Porque o ADN nuclear está mais bem protegido que o ADN da mitocôndria. E também explica porque é que nós podemos ter dezenas ou centenas de cópias de ADN mitocondrial por mitocôndria. Também que é para prevenir danos que possam ir acontecendo. Agora, e muito bem dito, há comunicação entre os dois. Aliás, muito recentemente descobriu-se, pensava que já sabia tudo do ADN mitocondrial, que é bom, uma coisa boa na ciência é que a gente, quando pensa que sabe tudo, depois na final percebe que não sabe nada, é que há pequenas proteínas muito pequeninas que são codificadas pelo ADN mitocondrial, que não sabia, e que vão da mitocôndria para o núcleo e que regulam o próprio metabolismo da célula. Isso é uma descoberta dos últimos 4, 5 anos. Não sabia nada disso. E, por exemplo, só para dar aqui um exemplo muito interessante, uma dessas pequenas proteínas, há um estudo muito conhecido, conseguiu sintetizar essa proteína de forma artificial, que é fácil, acho que são 16 aminoácidos, ou injetar num daqueles animaizinhos que eu vos falei com dieta gorda, que é aqueles animais obesos, ou injetar diariamente durante não sei quantas semanas, o animal deixou de ficar gordo e passou a ficar magro. Portanto, é um péptido que aparentemente... Aí está a droga para a dieta. Pois, mas depois foram fazer isso em humanos e a coisa não funcionava tão bem. É uma chatice. Muito bem. Eu fiquei um bocado assustado com aquele número dos 26% de incidência da doença em Portugal. Mas não, porque o número é maior, portanto não vale a pena ficar assustado, o número é maior que aquilo, certamente. Então, mas como é que se sabe isso? Quer dizer, sendo a patologia, digamos, da observação direta com a biópsia é mais complicado, não é? É muito complicado. Qual é o erro que há nesse número de 26%? É possível que o número seja maior, porque assim, muitos de nós podemos ter essa condição, mas como nunca fizemos, ou fazemos poucas análises ao sangue, e mesmo assim aquilo também não diz quase nada, ou zero. Ou não vamos andar a fazer ultrassons, não é? Porque, a não ser que tenhamos qualquer queixa, e a esteatose em si, a esteatose não dói, não é? Portanto, uma esteatose não dói, portanto não vamos fazer, podemos ter barriga grande, mas alguém vai fazer um ultrassom só porque lhe apetece? Não. Portanto, há muita gente que está... Com ultrassom detecta-se? Não se detecta 100%, mas dá para começar a detectar a esteatose se for num grau um bocadinho superior, ok? Se for uma esteatose mais ligeira, não se detecta. Se a quantidade de gordura no fígado aumentar, até se nota, se vocês virem, assim tem assim uma espécie de um brilhozinho nas imagens de ultrassom, que é a acumulação de gordura no fígado. Portanto, é preciso já ter assim um certo nível para se começar a detectar. Por isso é que nós dizemos que, provavelmente, em Portugal e no mundo, temos mais do que 26% de prevalência na população. Mas essa estimativa vem, de facto, de diagnósticos feitos, é isso? É, sim. A questão do fígado gordo alcoólico, este foi tudo não alcoólico. Qual é a diferença para o alcoólico? Qual é que é a diferença? A diferença é que o álcool e os seus metabolitos causam danos a nível hepático e já agora no microbiota também, obviamente. Portanto, aquilo tudo que eu falei da alteração do microbiota, inflamação, etc., passa-se o mesmo com os metabolitos do álcool. E depois os metabolitos do álcool são também tóxicos para a mitocôndria, a nível hepático. Hepatia não só. Mas, portanto, todos aqueles mecanismos de disfunção mitocondrial, inflamação, etc., acontecem na mesma. Portanto, o açúcar em excesso faz tão mal como o álcool em excesso. Esta é a moral da história. Portanto, os efeitos da doença são ainda piores, é isso? Com o álcool? Semelhantes ou ainda piores? São semelhantes ou ainda piores, sim. Muito bem. Aqui a questão do fígado gordo, qual é o problema? É que o fígado gordo alcoólico nas crianças é residual ou quase nulo, não é? Isto quero eu acreditar, não é? Enquanto que o fígado gordo não alcoólico nas crianças, estamos a falar de cerca de 10%, o que já é um valor, para mim, esse é o valor assustador. Para mim o assustador não são os 26%, para mim o assustador são os 10% nas crianças até aos 12 anos. Porque tem tendência a aumentar depois, não é? Exato. E não a regredir, não é?
é mais difícil É. regredir. E crianças que deste ano e meio tiveram sem fazer atividade física, a minha experiência de conhecimento do meio é que têm muito mais dificuldade agora em voltar a entrar nas atividades esportivas outra vez, porque perceberam que é muito mais giro no fim do dia estar no sofá a ver televisão, ou a jogar consola, ou a ver os TikToks, ou como é que aquela coisa se chama, do que estar a ir a ter que se vestir e treinar à chuva, voltar para casa, etc. Isto para mim é uma preocupação. Paulo, mais uma última questão da minha parte. Como é que as autoridades de saúde estão a tratar a história dos maus fígados? Bom, como é que estão a tratar? Há todo o aconselhamento de quem vai ao médico, né? Mas quer dizer, ações de divulgação não há assim muitas. Quer dizer, nós podemos orgulhar com estes 2 projetos europeus, temos feito uma série de atividades de diálogo com a população a este nível. Por exemplo, aquele livro que nós fizemos e que eu já aconselhei, nós temos estado aqui um bocadinho a circular, mas não há assim, eu diria que não há uma ação concertada para um bocado que as pessoas percebam o risco que correm disso. De facto, de vez em quando há umas ações de divulgação, fala-se na televisão, atenção que isto nas crianças é um problema, mas eu não acho que haja uma ação concertada, por exemplo, a nível da pediatria, para pôr um bocado de pressão até nos pais, a dizer, olha, o vosso filho ou filha está um bocado obeso, há este problema, tem que fazer isto, aquilo. O problema é que depois os pais chegam a casa e também não, pronto, também eles próprios não dão um exemplo, não é? E depois temos aqui um problema. Muito bem. Falaste no caso, digamos, extremo de tirar uma parte do fígado, portanto, intervenção cirúrgica. Nós sabemos que é possível, embora tecnicamente complicado, o transplante total. Tem-se feito para casos desse género também? Tem. Aliás, isto é uma das principais causas de transplante, são estas patologias. Olha, estava aqui a ver o Daniel, que é o nosso Project Manager dos projetos europeus. Obrigado, Daniel, que acabou de pôr aqui o link para quem quiser ir buscar o livro. Eu não sabia que ele estava aqui, mas... Este é o livro que está na imprensa da universidade, certo? Sim, mas dá para ir pela página. Portanto, há 2 livros de banda desenhada, certo? É assim, há 2 livros, há um sobre mitocôndria e este sobre fígado, que podem ser encontrados na página da Universidade de Coimbra. Este link que o Daniel pôs, salvo eu, que ainda não vi, vai diretamente à página da banda desenhada do fígado gordo não alcoólico. Este título, foie gras, leva-me a uma questão que é um bocadinho fora do âmbito, mas eu pergunto, arrisco na mesma. Disseste que os gansos, são gansos ou patos, não é? São, enfim, engordados para fazer estes patês, ou foie gras. A questão é, num tempo em que, digamos, os direitos dos animais aparecem cada vez mais salientes, não é? Em que há até correntes filosóficas de defesa e ecológicas de defesa dos animais, como é que tem havido algum ativismo contra a produção de foie gras? Pronto, não é uma questão que eu tenha acompanhado, mas o que eu tenho lido é que de facto tem havido ativismo contra isto, porque estamos a falar em engordarem gansos, até em alguns casos à força, por gavagem, para produzir algo que as pessoas consideram uma iguaria, quer dizer, a mim faz um bocado pouco sentido e sei que tem havido ativismo contra isto, mas também há lobby de grandes empresas que produzem este tipo de coisas, não é? De qualquer maneira, a Comissão Europeia achou muita piada ao título, foi agarrado dos nossos projetos europeus Isso é validores franceses. Pois, não sei, se calhar. Muito bem, nós não temos o foie gras, mas temos as iscas de fígado. Pois, exato. Que era um prato. Eu iscas de fígado ainda lá vou, foie gras já não vou. Muito bem. Mais alguma questão? Posso só colocar uma questão também genérica? Sim. De que modo é que o excesso de álcool está associado à acumulação de gordura no fígado? Porque provoca, por exemplo, entre outras coisas, provoca danos mitocondriais que impede que a mitocôndria sirva para queimarem a gordura acumulada, por exemplo. É um dos mecanismos. Porque a mitocôndria faz, entre outras coisas, faz a chamada beta-oxidação de ácidos gordos. Portanto, o álcool danifica mesmo e leva a esta acumulação toda hepática de gordura. Portanto, há um dano mitocondrial mais acentuado. O que é curioso é que esta história do álcool, isto tem um efeito também como a gordura. Quando começamos a alimentar ratinhos, neste caso com álcool, um bocado 10% de etanol em água, que os tipos também gostam, né, ficam viciados naquilo, né, como os humanos, a função mitocondrial no fígado, no princípio, até melhora. É engraçado, até melhora. E depois descamba.
Ou seja, exatamente como nós vemos nos nossos modelos de gordura. Portanto, isto mostra que parece que há ali um passo necessário, que é aquele aumento da função mitocondrial, para depois acontecer alguma coisa que converte aquilo num mau fígado. Muito bem, ficamos todos alertas para o fígado, um órgão essencial, e eu acho que passamos todos a olhar para o fígado de outra maneira. Pá, eu já estou aqui... Já estou aqui a olhar para este lado. Ora bem, muito obrigado ao Paulo Oliveira por nos ter Obrigado eu pelo convite. Muito já desta bela lição sobre quão próximo está a bioquímica das nossas vidas. Porque a bioquímica, aqueles esquemas deram a ideia da grande complexidade, e de facto há uma grande complexidade naqueles circuitos bioquímicos, mas o que é certo é que isso depois tem efeitos nas nossas vidas e, portanto, é extraordinário como hoje conseguimos, enfim, cada vez mais penetrar nesses mistérios da bioquímica que afeta a nossa vida, e isso pode nos fazer levar a... Uma vez que os genes já não podemos mudar, a não ser eventualmente por edição genética no futuro, mas já que não podemos mudar os genes, ao menos mudar o ambiente. Mudemos o nosso ambiente e que, portanto, a alimentação é importantíssima, o exercício físico, e essa é, digamos, a lição que eu retiro por todas as razões, e mais também pelo fígado, porque a questão da gordura, enfim, há o perigo de diabetes, há uma série de perigos, não é? Mas também por causa do fígado gordo é preciso ter atenção ao que se come e é preciso ter atenção, digamos, ao exercício físico. Dos dois fatores, já percebi que tens dado muita atenção também à questão de ginástica por causa das filhas, mas eles são igualmente importantes, o exercício físico e a alimentação, ou digamos que a alimentação, por exemplo, será mais importante? Eu diria que são os dois, sinceramente. Eu acho que o exercício físico, eu não diria exercício físico, eu diria atividade física regular, com uma alimentação adequada, eu acho que isso leva-nos a prevenir uma grande série de doenças. Há coisas que os nossos genes mais tarde ou mais cedo vão nos apanhar, e isso não podemos mudar, mas a alimentação saudável e a atividade física é uma coisa essencial. Por exemplo, até o nosso sistema imunitário, há muitos estudos feitos em atletas de alta competição, já agora chamados Masters, já com 50, 60 anos, que têm sistemas imunitários absolutamente fantásticos, como se fosse um jovem de 20, 30 anos, sempre fizeram exercício físico. Claro que tem ao outro lado da moeda, né, que são as lesões, que, aliás, o meu joelho que o diga, e tal, mas quer dizer, eu no cômputo geral da coisa, eu se calhar prefiro ter um joelho meio arrebentado e um fígado em condições do que ao contrário. Muito bem, o fígado é mais essencial que o joelho. Ficamos com esta mensagem. Muito obrigado a todos. Esperem pelas próximas notícias sobre novas palestras neste ciclo Ciência às 6, organizadas pelo António Piedade e por mim, no Rómulo Centro de Ciência Viva da Universidade de Coimbra. Até breve. Obrigado.